Fala, meu querido aluno, minha querida aluna, tudo bem com vocês? Professor Tiago Araújo aqui na área, seu professor aqui do Vale Concursos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma das nossas aulas. Nós estaremos tratando muito bem de mais assuntos relacionados à nossa prova. E nesse momento nós estaremos resolvendo mais algumas questões vinculadas ao nosso conteúdo de geografia urbana, também tratando ali conteúdos vinculados à parte de história de Brumadinho, né? Só que nós já, vamos ajeitar aqui na cadeira aqui para ficar melhor, nós já fizemos aí praticamente quase que 20, foram 20 questões, né? Da parte de história de Brumadinho. E agora nós estaremos falando sobre a parte de geografia urbana, trazendo um pouco ali sobre o plano diretor, falando também sobre as características dos distritos, dos bairros, falando sobre a questão dos impactos ambientais que se desenvolveram ali por volta de 2019 e como que Brumadinho conseguiu resistir e as suas repercussões socioeconômicas que fizeram com que o município viesse a ser um município resiliente em todas as suas características, tanto sociais quanto também econômicas, tá bom? Então vamos iniciar a nossa jornada e a partir dessa nossa jornada você já vai abrindo aí o teu material que já está disponível para você poder fazer as questões e quando você terminar, ficou com dúvida, vem comigo para a gente poder desenvolver de uma maneira massa, tá? Pessoal, vamos pegar aqui a nossa primeira questão. A nossa primeira questão ela traz alguns itens para a gente poder trabalhar e trabalhando cada um deles a gente consegue desenvolver muito bem, tá bom? Bom, a nossa primeira questão aqui, ela já traz um pouco do perfil vinculado aos aspectos físicos que podem caracterizar o território e como esse território ele pode estar vinculado, né, ao desenvolvimento. Olha só. Bom, ele coloca assim, ó, o relevo de Brumadinho interfere diretamente na organização do território. Muito bem, aqui a gente já sabe que os aspectos físicos eles classificam o território e a partir daí ele pode influenciar, não é? A questão da ocupação urbana, a abertura das ruas, a abertura das vias, a formação da rede hidrográfica e a localização de atividades que são atividades econômicas. E quando a gente fala nessa questão de atividades econômicas, não é, a gente fala sobre os aspectos que são aspectos geomorfológicos. E aí ele traz, ó, considerando as características físicas, seu relevo caracteriza-se pela, olha só, predominância de superfícies planas e baixas, favoráveis à expansão urbana contínua. Bom, a gente já sabe que nós não temos, perdão, nós não temos uma superfície plana, tá? Nós não temos uma superfície baixa, nós temos uma superfície que é uma superfície elevada, tá? Nós sabemos que o relevo do território de Brumadinho é um relevo montanhoso, é um relevo montanhoso. O território do Brumadinho, ele é cercado por serras, tá? E a partir daí isso caracteriza uma área que não é uma formação contínua, tá? O território de Brumadinho inclusive que essa parte aqui, ela não é uma parte favorável, tá? Porque você não tem um território contínuo. Você tem sim, claro, um território muito voltado à adaptabilidade, né? Como que a região ela consegue se adaptar a esses fatores? Como é que ela consegue se adaptar a esse desenvolvimento? Como ela consegue, não é, se adaptar a esse relevo? E a partir daí a gente vai levando muito bem esse nosso ponto. Então essa nossa primeira alternativa aqui, ela já está incorreta. Alternância de serras, cristas e vales encaixados com expressivas variações altimétricas.
Bom, a gente já coloca uma interrogaçãozinha aqui, porque essa nossa alternativa, ela pode trazer bem esse fator, tá? Ó, presença de chapadas tabulares pouco dissecadas, adequadas à agricultura mecanizada. E aí? Chapadas tabulares pouco dissecadas, adaptadas à agricultura mecanizada. Vamos colocar uma interrogaçãozinha aqui. E a ocorrência de depressões amplas uniformes marcadas por reduzidas declividades. Essa letra D aqui, ela já está incorreta, não é? Porque a ocorrência de depressões amplas e uniformes. Não há depressão uniforme. Tanto é que esse termo, ele nem existe, né? Ele nem é classificado, esse termo. Então, é só para a gente entender bem como se trata esse nosso ponto, marcada por reduzidas declividades. Não há reduzidas declividades. Então, a nossa alternativa correta é a nossa letra B, alternância de serras, cristas e vales encaixados com expressivas variações altimétricas. E essa variação altimétrica, ela decorre, né? Ela decorre de um relevo que ele é acidentado, tá? Acidentado. Porque é um relevo acidentado, relevo com ondulações. E aí falou sobre essa questão das ondulações, a gente já sabe bem, né? Que é um terreno com ondulações que variam devido ao seu desnível. E esse desnível provoca, tá? Provoca a alteração das inclinações, regionais. Então, isso vai classificar também a estrutura urbana, isso vai classificar o deslocamento populacional, e, consequentemente, as atividades econômicas, porque essas atividades econômicas vai estar vinculado à mineração. Tudo bem? Então, esse fator aqui, ele é praticamente o principal fator, não é? Que faz com que esse desenvolvimento ele venha a ocorrer, tá bom? Então, é só para a gente desenvolver esse ponto, para a gente trazer muito bem essa característica, né? Que faz com que a área ela venha se formar e ela venha desenvolver todo o seu processo. Então veja que o relevo ele caracteriza o território de Brumadinho e desenvolve essas ondulações. Então essas ondulações elas vão se instituindo, elas vão se classificando e vão fazendo com que as diversas ocorrências elas venham ondular. Você pega o território de Brumadinho, você consegue ver, né, essas ondulações específicas. Tudo certo? Então, a nossa primeira questão aqui está exatamente relacionada à nossa letra B. Bom, vamos para a nossa segunda questão? Essa segunda questão, ela continua, não é? Ela continua trazendo aí muito bem esse nosso ponto para a gente poder desenvolver e vamos continuando aí falando sobre esses aspectos. Olha só, se liga aí para a gente não errar. Os aspectos físicos de Brumadinho apresentam forte integração, pois as formas de relevo influenciam a drenagem, a vegetação, a ocupação humana e o aproveitamento econômico do território. Aí sim, tá? A gente já viu muito bem que esse aproveitamento econômico, ele forma e ele caracteriza o processo de extração, tá? No caso é o extrativismo, a extração, o extrativismo mineral.
o extrativismo mineral. Então, ó, considerando essa relação, tá? Considerando essa relação, assinale a alternativa correta. As superfícies planas favorecem rios lentos, vegetação uniforme e a ocupação urbana contínua. Errado também, não é? Porque nós não temos a superfície plana. Nós temos superfícies que são superfícies onduladas, não é? Nós não temos rios lentos, apesar de que esses rios, eles são rios de corredeira, não é? Um exemplo deles é exatamente o rio Paraopeba, o rio Paraopeba. Não há uma vegetação uniforme, tá? Essa vegetação, ela é uma vegetação também que a gente chama de vegetação estratificada, estratificada. Isso quer dizer que existe uma variação, mesmo que nós venhamos ter uma vegetação típica formada ali por uma mata atlântica, né? Nós temos uma vegetação estratificada que apresenta características bem específicas, como não é uma floresta densa fechada, mas é uma floresta espaçada que apresenta árvores de médio, árvores de grande porte, só que essas árvores elas são medianas, elas não são aquelas árvores de grande porte, como por exemplo na floresta amazônica, mas é um tipo de árvore que apresenta uma característica localizacional ombrófila, tá bom? Então, a ocupação urbana contínua, não. Uma composição, o reverso, né, dessa nossa alternativa. As superfícies onduladas favorecem rios de corredeira, vegetação desinforme ou estratificada, com ocupação urbana espaçada. Seria o correto da gente falar exatamente desse ponto. Na letra B, as baixas declividades, já está errado aqui, ó, não são baixas, são altas declividades que concentram nascentes. Não, não há concentração de nascentes. Eliminam a erosão e ampliam as áreas agrícolas. Não eliminam, aumentam o processo erosivo. Nós sabemos aqui, a gente pode até colocar, que existe no território do Brumadinho uma alta concentração, uma alta concentração erosiva, tá? Que favorece o intemperismo. Esse intemperismo aqui, ele é um intemperismo que ele é o intemperismo químico, é o intemperismo físico e é o intemperismo que é também biológico. Então, o que é que isso quer dizer? Que essa concentração erosiva, ela classifica a dinâmica mineral, tá? A dinâmica mineral, principalmente o minério de ferro, até porque é uma região que está inserida no que a gente conhece como quadrilátero ferrífero, que é a maior área, né? A maior área de extração e de desenvolvimento de produção de minério de ferro do Brasil. Nós temos outras áreas de produção e de extração de minério de ferro, como, por exemplo, a Serra do Carajás, no território do Pará, o Maciço do Urucum, no território do Mato Grosso. Só que essas áreas, elas são áreas de total não, né? Elas são áreas de preservação, porque uma está inserida no Cerrado e no Pantanal, a outra está inserida na região amazônica. Existem estudos que mostram que essas demais áreas no Brasil, elas possuem até mesmo uma quantidade de minério de ferro maior do que o quadrilátero ferrífero. Só que o quadrilátero ferrífero é uma área tão importante no processo extrativista que não houve tanto controle ambiental assim relacionado à sua extração. Então, é a maior área de extração de minério do território brasileiro. Deveria ser exatamente a Serra do Carajás, não é? Mas, porque a Serra do Carajás tem até mesmo mais minério. Mas, devido a essa questão ambiental, termina sendo aí a formação do quadrilátero ferrífero.
Então, essa nossa letra B aí, ela está incorreta. Serras e vertentes condicionam os cursos d'água, preservam remanescentes vegetais e limitam a ocupação. Vou até colocar uma interrogaçãozinha aqui. Os vales amplos reduzem os riscos ambientais, facilitam a mineração e distribuem igualmente o povoado. Aqui a gente já está errado. A alternativa correta é a letra C. Eu vou mostrar a vocês por quê. Ele pega aqui, ó, os vales amplos reduzem os riscos ambientais. Não, não reduz. Inclusive, eles aumentam os riscos ambientais. Agora, vamos lá. A gente pode colocar aqui, professor, o que seria um vale? Não é? Coloquem aí, o que seria um vale? Brumadinho está no vale? Está. Por quê? Porque um vale é uma área. Coloquem aí. O vale é uma área de formação, semi-plana, cercada por elevações. Tá? Então, o que é que isso favorece? Isso favorece exatamente a questão sobre os cursos d'água, porque as serras e vertentes, a serra, que é uma área tipicamente pontiaguda, e as suas vertentes favorecem o desenvolvimento aqui, condicionam os cursos d'água, como é o caso dos rios, que eles vão se adaptando às formações, né, que a gente chama de formações anastomosadas, formações meândricas, mas esse não é o caso aqui que a gente vai falar agora. Mas quando ele fala, preservam remanescentes vegetais e limitam a ocupação. Exatamente. Limitam a ocupação por quê? Porque a partir desses vales encaixados, nessas áreas de elevação, é que a população ela vai se distribuindo diante da localidade na qual ela pode se estabelecer. E é a partir desse ponto que a gente começa a entender que muitas das áreas que se desenvolveram nessas localidades, elas são áreas muito próximas ao rio, ao Vale do Paraopeba. Olha o próprio nome que fala, né? O Vale do Paraopeba. Exatamente pelo fato de nós termos uma forte disponibilidade hídrica nessa área. Fechado, pessoal? Tudo certo? Então, essa é a nossa segunda questão. Vale ressaltar aí a alternativa correta, letra C, de coador de café. Quem gosta de café aí, eu tenho certeza que dá certo demais. Você gosta de um cafezinho, pega o café aí, dependendo do horário, claro, né, que você está desenvolvendo, aí fica fácil demais, não de você poder trabalhar esse assunto. Então vamos lá, pessoal. Vamos pegar aqui o nosso ponto. Olha só. Terceira questãozinha aqui, legal da gente estar tratando. Vamos nessa. Vamos pegar aqui, ó. Aí ele traz uma questãozinha que fala sobre a origem, não é? Sobre a origem do nome Brumadinho. Ele coloca assim, ó. A origem do nome Brumadinho está relacionada a uma característica recorrente da paisagem local. Muito bem, uma característica da paisagem local. Que características são essas? Ah, meu amigo, a gente vai da característica, tanto característica climática, quanto relacionada à característica vegetacional. Agora eu vou dizer a vocês, não é? Mais relacionada à característica vegetacional. Ô, rapaz, espera aí. Deixa só eu desenvolver aqui. Deixa só eu ver aqui, porque pense. Bora, rapaz. Não, volta. Tá? Vou ajustar aqui, porque parece que o negócio aqui. Espera aí. Bora. Deixa eu voltar aqui. Às vezes o meu PowerPoint aqui dá uma legada, meu amigo. Pronto. Fechou aí? Pronto. Aqui, ó. Vegetacional. Deixa eu colocar esse nome aqui embaixo. Pronto. Vamos lá. Aqui, ó.
Vegetacional. Então, ó, a combinação entre o relevo montanhoso, a presença de umidade e resfriamento do ar nas primeiras horas do dia favorece a formação de quê? Letra C. Favorece a formação das brumas, não é? Olha só, aí ele coloca chuvas convectivas intensas a, associadas exatamente às elevadas temperaturas das áreas serranas. Errado, né, gente? Errado. Por quê? Chuvas convectivas, não. Essas chuvas convectivas aqui são aquelas chuvas tipicamente de interior, não é? Aquelas chuvas que se classificam em áreas de choque, de grande influência de massas de ar, associada a elevadas temperaturas? Não, não existem elevadas temperaturas. Tanto é que Brumadinho é um território que apresenta o quê? Temperaturas amenas. E quais são os fatores que ocasionam essa variação? Fatores que ocasionam a variação climática em Brumadinho. Nós temos dois fatores. Primeiro, é a altimetria, porque no caso é a própria elevação, tá? E a vegetação, que é condicionada diretamente pela questão altimétrica e pela base, que é a base climática, não é? Que é um clima de altitude. Não esqueça disso daqui, tá? É um clima de altitude. Então você tem aqui, ó, vamos lá. Massa de ar seco concentradas nos vales durante os meses mais frios do ano. Bom, se nós temos uma área que é fria, não é? Meses que são frios, você tem massas de ar que é uma massa de ar seca, não, é uma massa de ar úmida. Então deixou errado aí essa nossa questão. Aí ele coloca as brumas, né? Brumas e neblinas, não é? Neblinas matinais, resultantes da condensação do vapor de água próxima ao relevo. Então, essa questão ela termina provocando a neblina. Porque a neblina é o quê? É a chamada baixa na temperatura. Na temperatura. E essa baixa na temperatura condiciona essa formação das brumas e das neblinas. Então, aqui você pode até trazer uma ideia de um processo histórico, que é um processo histórico consolidado no território de Brumadinho. Porque o próprio nome já fala, né? As brumas, Brumadinho. Então, era uma forma de você ter uma analogia para que, pronto, naquela época, no século XVII, no século XVIII, né, quando havia um processo de desenvolvimento para o conhecer das diversas áreas, eram-se instituídos nomes físicos, nomes que vinham classificar o território de acordo com as suas características. Então, os colonizadores, os bandeirantes, não é? Os expedicionistas, podemos falar assim, e no qual viajavam pelo território, eles costumavam sempre ligar as diversas áreas às suas características principais. Não é assim? É o chamado apelido. Né? Isso aí ficou com o passar do tempo. Beleza, pessoal? Então, ó, tranquilidade. Terceira questão, letra C. Vamos lá? Beleza. Letra B, letra C, letra C. Vamos lá. Aí vem a nossa quarta questão aí. Essa quarta questão tá fácil, né? Essa quarta questão aí, ela tá tranquila. Vamos lá. Essa quarta questão, ele vai falar sobre a chamada expansão urbana de Brumadinho. Vamos lá, pegar o marca-texto aqui. A expressão urbana de Brumadinho ocorreu por meio, a expansão, desculpa. A expansão urbana de Brumadinho ocorreu por meio da combinação de diferentes processos históricos e processos territoriais.
A ferrovia, opa, ele já traz a ideia aqui da ferrovia, não é? Ele já traz a ferrovia de Brumadinho, porque a ferrovia foi um dos principais fatores que fizeram com que essa expansão urbana ela viesse a ocorrer. Contribuiu para a consolidação da sede municipal. Muito bem. A sede municipal, porque está concentrada exatamente na região. Enquanto a mineração, opa, ele traz outros pontos aqui. A mineração, o turismo, as vias rodoviárias e o crescimento populacional estimularam novos fluxos e ocupações. Professor, diante desses fatores aqui, quais foram aqueles que promoveram o processo de ocupação? Se a gente for trazer a questão histórica, eu colocaria a mineração. A mineração foi o fator histórico que fez com que a população viesse se concentrar e se consolidar em Brumadinho. Agora, depois de 2019, quando aconteceu o rompimento, né, da barragem, a Brumadinho começou a investir diretamente na questão do turismo sustentável. Então, existe um divisor de águas muito forte no território. Antes, você tinha uma formação que era vinculada diretamente à mineração e agora você tem uma formação que é muito vinculada ao turismo. Então, a gente pode fazer essa ponte, caso venha cair em prova. Brumadinho é uma antes e outra depois do rompimento da barragem em Córrego do Feijão, em 2019. Então, você tem aí o turismo depois do rompimento da barragem. Então vamos lá. Ao mesmo tempo, o relevo serrano, as áreas rurais, as zonas de proteção ambiental e os espaços minerários limitaram a formação de uma mancha urbana contínua. Opa, vamos lá. Ele coloca exatamente esse ponto aqui. Eu vou até grifar aqui com outra, ó. As zonas de proteção ambiental e os espaços minerários fizeram o quê? Limitaram a formação de uma mancha urbana contínua. Então, isso quer dizer que o território de Brumadinho não apresenta uma formação contínua de distribuição populacional. A sua população, ela ocorre de maneira descontínua. E quando a gente fala nesse termo descontínuo, estamos tratando de uma formação que vai se desenvolver de maneira desinstável. Podemos colocar dessa forma aqui. Ela vai estar descentralizada. Ela não vai estar uniforme. A sua população ela é distribuída de maneira irregular. Vale a pena a gente colocar essa informação, tá? Vale a pena a gente colocar essa informação. Olha só, vamos lá. A população municipal está distribuída de maneira irregular, tá? Distribuída de maneira irregular. Então vamos lá, vamos pegar aqui a nossa questão para a gente desenvolver. Nesse processo, nesse contexto, vamos lá, o contexto de expansão, o processo de expansão municipal caracteriza-se pela expansão contínua e nucleada, orientada por eixos de circulação e condicionada por limitações físicas e ambientais. Opa, vou colocar aqui uma interrogação, não é? Porque ele coloca uma expansão descontínua. Então traz exatamente essa ideia aqui, ó, da distribuição que é irregular e nucleada, porque apresenta diferente, ou seja, a sua concentração está em diferentes núcleos. Aqui, ó, concentração é uma concentração espaçada, só que em diferentes núcleos. E aí essa questão sobre os diferentes núcleos é o quê? A questão vinculada aos distritos, tá? Orientada por eixos de circulação,
tá? A MG 040, por exemplo, porque aqui você tem exatamente as rodovias, tá? Que interligam o território em toda a sua porção, condicionadas às limitações que são limitações físicas e limitações ambientais. Até aqui eu marcaria a letra A, não é? Como correta. Então vamos ver as demais alternativas para ver se elas cabem em recurso. Ó, a formação de uma urbanização contínua entre a sede municipal, Belo Horizonte e os municípios metropolitanos vizinhos. Aqui está errado. Por que está errado? Ó, a formação de uma urbanização contínua estaria correto se ele tivesse colocado o termo descontínuo, mas ele colocou o termo contínua, tá? Olha aí, ó. Ele coloca. Mas, professor, lá no enunciado tem dizendo isso daí. Não tem. Ó, olha o termo do enunciado aqui, ó. Limitam a formação de uma mancha urbana contínua. Se você não prestar atenção nesses termozinhos que classificam a questão, aí você erra. Porque ele colocou a formação de uma mancha urbana contínua, mas antes ele coloca a palavra limitam. Aí, meu amigo, então, aí, a formação favorece? Não. Agora, se você tivesse o termo descontínuo, descontínuo, entre a sede municipal, Belo Horizonte, aí você tem aqui a região metropolitana de Belo Horizonte. Porque a região metropolitana de Belo Horizonte é um processo vinculado ao que a gente chama de mancha urbana. Porque a mancha urbana, ela é uma consequência. Não, vamos lá. A região metropolitana, a formação de uma região metropolitana é uma consequência de uma mancha urbana estabelecida que vai se desenvolvendo com o tempo. Agora, essa mancha urbana, ela não deveria ser algo contínuo, aí nós teríamos um processo de conurbação, coisa que não acontece no território de Brumadinho. Beleza? Porque a conurbação é o entrelaçamento entre duas ou mais cidades. E nós não temos a conurbação desses pontos, tá? Inclusive ali você tem o grande município e você tem os distritos, tá? Agora, essa questão da conurbação, ela pode estar vinculada à questão distrital. Só que o nome conurbação, ele não é utilizado em termos distritais. Ele é utilizado apenas para panoramas urbanos entre cidades e capitais. Então, essa letra B aí está incorreta. Vamos lá. A letra C. Concentração uniforme da população já está errado, tá? Porque a população ela é mal distribuída, distribuída, tá? No entorno da estação ferroviária e redução de antigos núcleos distritais. Bom, concentração uniforme não é? No entorno da estação ferroviária. A gente sabe que essa estação ferroviária aqui, ela tem uma concentração, tá? Mas ela está exatamente caracterizada como o eixo inicial da grande expansão populacional que Brumadinho teve. E a redução de antigos distritos, bom, aqui é um termo que a gente precisa conversar. Por quê? Os núcleos eles foram reduzidos? Os núcleos distritais eles foram reduzidos? Não, eles foram desmembrados. Lembra lá Brumadinho, Aranha? Eles foram desmembrados. E o fato deles terem sido desmembrados, eles foram anexados a quem? Ao território de Brumadinho. Então não houve uma redução, houve um desmembramento, ou seja, uma fragmentação. Então tá aqui, ó, não houve uma redução. O que aconteceu foi uma fragmentação. Fragmentação. Tá bom? E um processo de interação com outras localidades. Ó, letra D. A ocupação linear das margens do rio Paraopeba, organizada pela navegação e pela produção agropecuária. Não, linear não. Ocupação linear não. Porque não existe só o rio Paraopeba no território de Brumadinho. Claro que o rio Paraopeba, ele é o principal.
Isso daí a gente não pode negar, né? Ele é o principal e ponto, tá? Porque ele é um eixo que passa de norte a sul no território de Brumadinho. Mas não existe só o Rio Paraopeba. E quando ele fala ocupação linear, não, se fosse assim, você tinha apenas um traçado econômico no território de Brumadinho que estava vinculado ao próprio Rio Paraopeba. Beleza? Tudo certo? Então essa nossa quarta questão foi fácil, né? Tá aqui, quarta questãozinha, letra A. Vamos lá. Quinta questão. Aí essa nossa quinta questão, ela traz muito bem essa nossa ideia e ela mostra, não é, que o território ele vai ser concentrado, ele vai ser desenvolvido. Então, a posição geográfica, perdão, pessoal, vamos lá. Vem comigo aqui para a gente estar dando uma olhada. Olha só, se liga. A posição geográfica de Brumadinho favorece relações territoriais com municípios, olha só esse ponto aqui, ó, com municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. Ah, professor, tudo certo aí, esse ponto, né? A gente vai entendendo aí quais são as áreas, né? Os diversos aglomerados, as diversas características, formações que se desenvolvem no território. Então, ó, vamos lá. E das áreas próximas ao quadrilátero ferrífero, considerando os limites municipais, né, oficiais, assinale a alternativa, tá? A alternativa formada apenas por municípios que são os chamados municípios limítrofes de Brumadinho. Eita, professor, agora a gente tem que entender muito bem esse ponto, né? A gente tem que entender muito bem esse ponto. Por quê? Porque essa questão que fala sobre os municípios limítrofes, a gente tem que entender bem, né? A gente tem que entender bem quais são esses municípios limítrofes. Por quê? Olha só, a gente começa a entender que quando a gente fala, né, quando a gente fala relacionado aos limites, quando a gente fala relacionado às divisas, não esqueça, tá? Limite, ele é municipal, divisa é estadual e fronteira internacional. Aí, no caso do território de Brumadinho, o que é que nós temos? Nós temos os limites municipais. Então, vamos ver isso daí? Cadê minha caneta? Vamos nessa, ó. Qual a alternativa você tem escolhido aqui para a gente poder desenvolver? Vamos lá, olha só. A gente tem algumas questões aqui para a gente poder desenvolver, tá? Para a gente poder desenvolver. Então, ó, vamos lá. A gente tem Betim, e aí? Não, a gente já não tem aqui o território de Betim, né? Porque se você pega, aí você faz aquela relação norte, sul, leste e oeste, não é? Aí você pode colocar nordeste, você pode colocar oeste, você pode colocar noroeste, sudoeste, sudeste, beleza? Aí você tem Contagem. E aí? Contagem? Não. Contagem não, tá? Juatuba e Mateus Leme? Também não. Então essa letra A ela já está incorreta aí, tá bom? Bom, vamos logo para nossa alternativa correta, né? Vamos logo para a nossa alternativa correta. Nós temos a letra D, Congonhas, Ouro Preto, Belo Horizonte, Itaberito, também não, tá? Crucilândia, Piedade dos Gerais, Raposo Sabará, também não. Então ficou fácil aqui essa nossa questão. Se a gente pega o que está ao norte, né? Ao que está ao norte e o nordeste, quando você pega o norte ali, porque é o seguinte, ó, você faz exatamente isso daqui, ó, para você não errar. Exatamente esse ponto aqui, ó. Deixa eu tentar fazer uma linha reta aqui vertical. É meio difícil de fazer, mas tudo bem. Ó, norte, sul, você tem o leste e o oeste, não é? Aí você tem aqui, ó, para essa porção, o nordeste, você tem o sudeste, você tem o sudoeste e você tem o noroeste. Fechado? E quando você pega o território de Brumadinho,
Brumadinho é praticamente desenhado. Vou tentar fazer Brumadinho aqui. Cara, é muito difícil fazer Brumadinho. Pronto. Estou tentando aqui, viu? Por favor, não ria do meu desenho. Pronto. Aqui é o que a gente chama de região metropolitana, tá? Região metropolitana. Mas e Brumadinho, Tiago? Tá onde aí? Brumadinho tá onde? Brumadinho tá exatamente aqui, ó. Nessa areazinha aqui, ó. Nessa areazinha aqui. Pronto. Dessa forma aqui. Então, a gente pega aqui, ó, ao norte, ao sul, ao leste e ao oeste. Aí a gente pega aqui, ó, nessa porção, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Tudo bem? Então, a gente tem ao norte, a gente tem o quê? A gente tem Belo Horizonte, é assim? A gente tem Belo Horizonte, vale a pena a gente destacar isso daí, Belo Horizonte. Nós vamos ter também, nós vamos ter cidades como Ibirité, Sazedo, Mário Campos, né, São Joaquim de Bicas, tá? Nós vamos ter também Igarapé. São vários aqui, são vários. Eu não vou estar colocando aqui porque você já deve ter colocado. Ao sul, a gente tem quem? A gente tem Bonfim, não é? A gente tem Bonfim, nós temos Belo Vale, Moeda, perdão. Ao leste, a gente tem Nova Lima, né? A gente tem Itabirito. Ao oeste, a gente tem Rio Manso, tá? A gente tem o Itatiaiuçu. Itatiaiuçu. Rapaz, pense. Então é aquele ponto, né? Tomar água aqui. Então é aquele ponto, né? Que a gente diz assim: nossa, professor, quando a gente pega um conteúdo como esse, não é? Qual é a grande ideia de um conteúdo como esse? O que é que a gente pode entender? Porque qual é a finalidade de uma banca trazer um conteúdo como esse para a gente? É exatamente a relação que os municípios possuem com o território do Brumadinho. É uma relação de dependência, tá? Então a gente pode até colocar aqui quais são os fatores que são condicionados a partir desse conteúdo. Então a gente coloca aqui, ó, a dependência, vou colocar aqui em tela cheia para você estar dando uma olhada. A dependência, tá? Em que essa dependência, ela é uma dependência econômica, ela é uma dependência estrutural, porque quando a gente fala nessa dependência estrutural, estamos falando dos serviços públicos. Agora, esses serviços públicos aqui não é qualquer um não, tá? São os serviços públicos especializados que a gente só consegue encontrar em áreas de amplo desenvolvimento de cidades que estão afastadas dessas áreas que são mais precárias. Eu não vou falar de área precária, mas eu vou tratar esse ponto como uma região que carece, que tem uma necessidade de desenvolvimento e que precisa de uma área que tem esse serviço especializado. E Brumadinho praticamente é uma delas, tá bom? Então você tem uma dependência que é econômica, estrutural, que é relacionada ao serviço público, e uma dependência social, tá? Social muito forte. Então esse conteúdo, ele sempre quando cai relacionado aos municípios limítrofes, ele sempre vai trazer esse processo de dependência, tá? Então, é exatamente a relação urbana que esses municípios possuem ao redor. Tudo certo? Beleza? Então, esse conteúdo ele vem exatamente nessa formação. Então, aqui, ó, só para a gente encerrar essa nossa questão, você lembra disso daqui? Olha aí, ó. Legal, né?
Isso aqui é o que a gente chama de quê, galera? Isso aqui é o que a gente chama de rosa dos ventos. Aqui, ó. Rosa dos ventos. Ficou legal, não foi? Ficou bom aí esse nosso ponto. Eu só dar uma pitoquinha aqui na água. Rapidinho, 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 rapidinho. Pronto. Vamos lá, vamos para a nossa sexta questão. Vem comigo aqui, olha só. Vem comigo aqui nessa nossa questão que fica fácil da gente desenvolver. Se liga. A proximidade de Brumadinho com Nova Lima, Ibirité, Sarzedo, Mário Campos e Itabirito, olha o que eu falei para vocês ainda agora. Favorece, pegar aqui o nosso marca-texto, favorece fluxos econômicos que ultrapassam limites administrativos municipais. O que é que ele quer dizer com isso? É que quando ele diz ultrapassam limites, tá aqui, ó, ultrapassam limites, é que esse ultrapassar os limites está relacionado às necessidades, tá? Ele coloca aqui esse termo, né? Tá aqui, ó. Ultrapassam limites. E aí, ó, são as chamadas necessidades, as necessidades estruturais. As necessidades estruturais. Então, isso daqui, galera, é uma relação de poder hierárquico. Então, o que é que acontece? Brumadinho tem um poder de hierarquia sobre as áreas ao redor, tá? Então, ó, nesse contexto, a relação econômica de Brumadinho com as cidades limítrofes é caracterizado pela, vamos lá, vamos pegar esse ponto aqui. Olha só, autonomia produtiva municipal e redução de deslocamento para os centros urbanos vizinhos, errado. Por que está errado? A autonomia produtiva municipal, claro, o município de Brumadinho é um município autônomo. Só que quando você tem uma relação entre as cidades vizinhas, essas cidades vizinhas elas começam a ter essa relação de codependência, tá? Então, não há uma relação aqui autônoma dos municípios. É uma relação de codependência. Tanto é que o nosso enunciado, ele até fala, né? A proximidade favorece fluxos econômicos. Então, a gente pode até colocar aqui, ó, é uma relação de codependência. É uma relação de codependência, tá? Então, isso favorece diretamente os chamados fluxos econômicos. E isso vai a partir dos chamados setores da economia. Setores da economia, porque enquanto você tem áreas de produção extrativista nas imediações ao redor, você tem uma grande comercialização na área central. Então, ó, a redução de deslocamento? Não, não há redução de deslocamento. Existe um amplo deslocamento de uma cidade para outra, tá? Para centros urbanos vizinhos. Então, a circulação de trabalhadores, mercadorias e serviços associadas diretamente à mineração, associadas ao comércio e ao turismo regional. Certíssimo, letra B. Agora, professor, dentre esses fatores que essa alternativa ela trouxe, circulação de trabalhadores, beleza. Mercadoria, beleza. Serviço também. Associada a mineração, comércio e turismo.
Se nós fôssemos colocar numa balança, desses três aí, qual o principal que eu devo colocar em prova? Galera, vai depender muito do processo e do processo cronológico. Vai depender muito da questão do tempo. Se ele estiver colocando, né, vamos supor aí, um processo histórico, se ele estiver colocando um processo histórico e ele estiver colocando um processo atual, o histórico vai estar relacionado à mineração. Claro, né, que a mineração ela não deixou de ser uma atividade econômica muito significativa no território de Brumadinho. Isso daí a gente não pode negar. Claro que não deixou. Inclusive, continua se tendo forte caracterização, né, porque está inserida numa área que a principal base é exatamente. Só que você tem a chamada sustentabilidade. É a partir daí que entram os diversos investimentos para fazer com que os olhos eles não estejam voltados apenas para a mineração, de que o município ele não vem estar inserido apenas num local de dependência total da mineração. Porque depois do rompimento da barragem, tudo ficou difícil. Não é? Depois do rompimento da barragem, houve um dinamismo de uma reformulação, uma resiliência muito forte. Então, ó, você tem o chamado, no atual, não é? O turismo sustentável. O turismo sustentável. Beleza? Histórico, a mineração e turismo sustentável. E pegando esses pontos aqui, a gente já começa a fazer uma relação. Deixa eu ver. Pronto, vamos colocar aqui o atual, o objetivo de dinamizar a economia e diminuir a dependência da mineração. Beleza? Fechado aí esse ponto. Tranquilo, né? Até aí essa característica. Então, ó, o processo falou do histórico, falou da mineração, falou do atual, falou do turismo sustentável. Então, essa nossa letra B aí, ela está corretíssima. Bom, a nossa letra C, integração baseada na agropecuária intensiva. Galera, esse termo aqui, ele nem existe, tá? Integração baseada na agropecuária. Apesar de que a agropecuária ela está muito vinculada ao zoneamento rural. Ao zoneamento rural, tá? Beleza? Mas a integração baseada, essa integração, ela não é baseada na agropecuária. Ela é baseada em quê? Até o termo aqui ele já traz, ó, ultrapassam os limites. Fluxos econômicos, a relação das cidades limítrofes está concentrada no setor de serviços. Muito bem, está concentrado. Não esqueça, tá? Até porque essas áreas, o setor de serviço, ele sempre vai estar amplificado. Porque quando a gente fala no setor de serviço, estamos falando do comércio e da prestação. Agora, professor, por que que essas áreas, a administração pública, ela é tão caracterizada, né? Porque quando você tem uma cidade interiorana, a administração pública, ela é o principal vetor de ganho econômico da população. Coloquem aí. Então tá exatamente. E o fornecimento de matéria-prima para a indústria alimentícia, não apenas a indústria alimentícia, né? Até porque em Brumadinho a principal caracterização está exatamente na mineração. Concentração de atividades turísticas na sede, errado.
errado. E enfraquecimento das relações comerciais intermunicipais? Não. O enfraquecimento, não. A gente pode colocar aqui o fortalecimento. Fortalecimento, tá? Das relações comerciais. Tanto é que ele colocou aqui, ó, favorece fluxos econômicos que ultrapassam os limites. E outra, a questão do turismo, quando a gente fala relacionado ao turismo no território de Brumadinho, ele coloca o turismo apenas na sede, e está errado. O turismo acontece por todo o município. E esse turismo, ele é o quê? Ele é o turismo ecológico, tá? Ele é o turismo cultural, tá? Ele é o turismo sustentável, Ele é o turismo religioso, beleza? É o turismo religioso. Piedade do Paraopeba, por exemplo, turismo religioso. Você tem o turismo histórico, não é assim? E esse turismo histórico vai estar baseado em quê? Nas áreas quilombolas, e vai estar vinculado tanto aos usos e costumes, quanto também à dança, festividades e artesanato. Rapaz, tem muita coisa. E o Instituto Iotina fala também sobre esse ponto, de cunho também internacional. Então, gente, ó, um enfraquecimento das relações comerciais intermunicipais. Então, é como eu falei para você, se atualmente nós temos uma forte característica do território de Brumadinho voltado à questão do turismo, como é que nós podemos ter um enfraquecimento das relações comerciais intermunicipais? E lembre desse ponto, tá? Falou da relação intermunicipal, a gente fala da relação limítrofe. Então, a banca ela pode muito bem trazer as relações de uma cidade para outra. É um processo de correlação intensificada. Então, nessa questão, ele coloca termos que são inapropriados para a nossa prova, para o nosso conteúdo. Ele coloca aí, ó, autonomia produtiva, coisa que não existe, não há uma autonomia produtiva municipal, não há uma redução de deslocamento, há sim uma circulação de trabalhadores, existe uma circulação de mercadorias, uma circulação de serviços, perdão, associada à mineração, ao comércio, ao turismo. A gente viu o turismo ecológico, não é? Você tem muito turismo ecológico, principalmente nas áreas em que se desenvolve ali o turismo radical, não é? Ei, é bom, né? Não? Já foi? Rapaz, nem fui nem quero ir, viu? Obrigado. Aí você tem o fortalecimento de matéria-prima, né, na indústria alimentícia. Esse é um ponto que eu até diria assim. A gente pode colocar um pouco sobre essa questão da indústria alimentícia, porque a indústria alimentícia é um dos principais ramos industriais do território brasileiro, né? Sempre quando a gente fala de indústria, a gente lembra logo nessa questão alimentícia, porque a principal base da economia brasileira é a indústria alimentícia. A principal base da produção industrial brasileira é a indústria alimentícia. Aí você pega as demais indústrias no Brasil. E isso termina por quê? Porque a indústria alimentícia ela é a principal fornecedora, né, de produtos beneficiados e transformados de matéria-prima. Então, qual é a grande lógica ali da imediação, né, da região de Brumadinho, onde ela está ali com as demais cidades ao redor? As cidades elas produzem matéria-prima, essa matéria-prima ela é destinada ao distrito industrial, às áreas de produção industrial, e a partir daí essa produção industrial ela é desenvolvida para as demais áreas, ela é distribuída. E essa distribuição ela não ocorre de maneira uniforme, ela acontece de maneira desinforme, ou seja, ela volta essa distribuição.
tanto para as áreas ao redor, quanto também para em nível nacional e nível internacional. Tudo bem, pessoal? Fechado aí, tranquilidade total, não tem nem para onde correr, né? Tá tranquilo mesmo, tá muito bom aí da gente desenvolver. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, galera.